Aí, quando você for falar, você tenta olhar pra câmera ali do lado esquerdo ali, sabe, né? Ali, Não, eu não sei cadê ela e eu não mais ou enxergo ela menos também não. ali do lado esquerdo ali, você olha pro lado esquerdo beleza. aí na faixa preta ali. Mais ou menos. E aí, você tá formando agora em agronomia ou tá cursando a faculdade, tá ainda meio indeciso o que você vai fazer, em qual área você vai trabalhar? Hoje eu trouxe um cara fera aqui que vai mostrar pra gente, trazer um pouco da experiência que ele teve com os estágios, o que ele aprendeu antes, durante e depois da faculdade. Você tá bom, Vinícius? Bom demais, Pedrão, e por aí? Bom, graças a Deus. Como toda pessoa que é entrevistada aqui no canal, aí você tem que puxar a vinheta. Puxa a vinheta. Não, mas esse aí foi muito fraquinho, esse tem que pôr mais energia. Não, me desculpa. Então, ó. Então, como já é tradição aqui, todo entrevistado tem que puxar a vinheta. Puxa a vinheta, Vinícius. Vem, vinheta. Bom, eu tô aqui com ele em Rio Verde, aqui nessa cidade maravilhosa, conhecida como Rio Verde das Abóboras. E eu quero saber, quem é o Vinícius? Bom, o Vinícius é um rapaz de 25 anos que já está formado há pouco tempo, há um ano. Eu me formei aqui na Federal de Rio Verde, no IF goiano. Resido em Rio Verde há 19 anos e não sei o porquê resolvi fazer agronomia, mas não me arrependo nem um minuto depois que eu escolhi. É, agronomia, quem bebe água acabou, né? Já era. O curso é o famoso, pode até não ser tão difícil para entrar, mas para sair é um curso mais complicado. É o mais difícil, né, Vinícius? É o bravo. Beleza. Então, Vinícius, e aí como o nosso canal tem muita gente que está estudando agronomia, tem gente que está pensando em estudar agronomia, tem gente que já está formando, tem gente que já é formado também, eu gosto de trazer aqui sempre pessoas que fizeram algumas experiências com estágio, né, que hoje já estão no mercado de trabalho, que estão aí começando a jornada profissional. Então, Vinícius, quais estágios você fez, assim, aonde você fez estágio, por que você fez esse estágio e o que você sugere para os seguidores aqui do canal do Estado de Chão? Então, Pedro, igual eu sempre falo, conselho se fosse bom a gente não dava, a gente vendia. E é o seguinte, eu comecei a fazer estágio no primeiro ano que eu já rodei na faculdade. Rodei no sentido de passei a um ano de faculdade. Quando eu entrei no primeiro período, eu não tinha muita noção do que seria faculdade, o que eu ia fazer, nem nada. Aí depois que eu estudei um pouco, tive um contato maior com o pessoal que era da área, que eu tenho uma irmã mais velha, então eu sempre convivi com pessoas mais velhas. Então eles me passaram um pouco do que seria agronomia e me abriram muitos olhos em questão de estágio. Então eu entrei na faculdade em 2013, 2014 foi o meu primeiro estágio. Que foi em qual área? Que foi na área de planejamento agrícola. E assim... Uma área que está muito em alta, né? Na verdade, sim, ela sempre está em alta, né? E eu acho que ela é uma área que exige um perfil exclusivo, porque é uma coisa muito enquadrada num escritório. Então a pessoa tem que gostar muito de ficar sentada na frente de um computador. O bom da agronomia é que ela tem essas nuances, né? Então, ela tem muito trabalho para quem gosta de campo, de viver no campo, e também tem muito trabalho para quem gosta de viver no escritório. Ou vice-versa, tem também um meio termo, né? Justamente. Então, eu entrei nesse estágio já com uma mentalidade maior, que a minha ideia era conhecer um pouco das maiores áreas da agronomia. E aí, então, entrei nesse de planejamento agrícola, eu fiquei um ano, se eu não estou enganado, e meio que englobava o planejamento, que era limite de crédito, custeio, financiamento, capacidade de pagamento, fundo rural, então a parte toda, sabe? Financeira e produtiva, né? Justamente. Obviamente. E só que eu não consegui ficar naquela sala, na frente daquele computador e logo parti para a revenda, que eu onde estagiei um mesinho uma revenda que tem na cidade, só que não é de grande porte, e acabei conhecendo um representante de uma grande distribuidora de milho. Revenda de insumo, de semente, insumo agrícola, de soja e insumo agrícolas em geral. E nessa revenda que eu fiquei, eu conheci um rapaz que me indicou para a Pioneer, que é uma forte distribuidora de milho, multinacional, e aonde eu fiquei um ano e meio nela, tá? Essa foi a parte que eu mais me encontrei, porque a gente fazia a parte de geração de demanda, já como estagiário. Então eu nunca fiz nada sozinho, porém eu tinha sempre alguém do meu lado que eu ficava acompanhando e reparando. Isso, explicando para o pessoal aqui, que ele falou geração de demanda. Geração de demanda é um cargo muito comum para quem está iniciando no mercado de trabalho, que é justamente gerar demanda de determinados insumos na agricultura. Então faz ensaios de plantios lado a lado, ou seja, coloca um cultivar A com um cultivar B,
e vai avaliar qual dos dois cultivares teve um melhor desempenho, obviamente posicionando um cultivar que seja interessante para aquela região, para o produtor, que traz um custo-benefício. Tanto também mostrar na parte de funcionamento de defensivos químicos. Então, por exemplo, você quer mostrar o seu tratamento de semente, que ele tem mais qualidade que o tratamento padrão, então você também faz um ensaio lado a lado, onde você mostra ali a diferença desses tratamentos de semente na prática para o produtor, para que no próximo ano você venha a concretizar negócios com esse produtor. Então, chama-se geração de demanda esse tipo de trabalho. E é literalmente gerar uma demanda. Então, Pedro, aí depois disso eu me encontrei mais, porque ali eu tinha contato com o produtor, eu gostava de plantar, então era uma coisa que eu fiquei apaixonado, sujar de grafite, aquele grafite que não sai nunca. E junto com isso eu aprendi o que são os híbridos, eu aprendi quais são os potenciais dos materiais, aprendi a colher os ensaios que eu ajudei a plantar. Então toda a condução disso eu fui aprendendo. E o que eu vejo interessante nisso, Pedro, é que quando a gente se forma, a gente sempre está muito cru. Então essa é a base legal, essa é a parte legal do estágio. Para quando você sai lá na frente, você não tá aquele cara pé de cachorro que vai ficar perdido, vai precisar tomar muito tapa na cara, entendeu? Já tem um rumo ali, né? Você já tem um norte. Por exemplo, igual você já, pelo que eu notei aqui, no todas as experiências que você falou, que você viveu, é que você gosta da parte comercial, né? Justamente. Então, assim, só que o que acontece? Dentro da nossa profissão, você tem que ter um casamento ali, meio que parte técnica e parte comercial. Tá? Assim, obviamente, pessoal, conhecimento técnico, quanto mais você tiver, mais você vende. Justamente. São proporcionais. Só que assim, se você não tiver um conhecimento técnico tão aprofundado, você também consegue se virar no mercado, mas por pouco tempo. Você tem que estar constantemente se atualizando. Porque todo ano sai variedade nova, né, Vinícius? Todo ano sai molécula nova de inseticida, de fungicida, então você tem que estar sempre se atualizando. Então, Vinícius, aí você passou por todos esses estágios e acabou norteando aí, depois que você formou, a função que você desempenha hoje numa empresa grande também, né? Multinacional também, inclusive. Antes de concluir a minha graduação, eu fiz meu estágio final numa cooperativa. E ali eu tive um outro norte, porque foi onde eu aprendi praticamente toda a área comercial. Eu já sabia uma boa base, mas a cooperativa me abriu um grande leque, tá? E com isso, cara, eu percebi que o diferencial do estagiário, isso falando com pouco tempo de formado, mas acho que não precisa ser muito gênio para perceber isso. Você não precisa ser um cara muito inteligente, você não precisa de ser um cara extremamente estudioso, tá? Ô Vinícius, só te cortando um pouco, eu recebo muita pergunta no meu canal, assim, o pessoal fala assim, mas agronomia tem muito cálculo, tem muita física, muita química, e a galera, eu vou ficar não dou conta de fazer, vai ser difícil demais. E o que você fala para essa turma também? Cara, você quer a verdade? Verdade que tem pra caralho. Justamente. Mas também não assusta. Não é coisa do outro mundo, não né, assusta, só que você precisa saber as coisas básicas. Então, o que você está vendo por agora na faculdade, você não vai deixar de ver futuramente. Mas o segredinho aqui, quase tudo resolve com regra de 3, viu? Pedro, e o que eu acho assim, que a gente não precisa ser muito inteligente e não precisa ser o cara mais estudioso do mundo. Isso você consegue pegar com um pouquinho, sabe? Um pouco de vivência você consegue levar. Mas você precisa de ser um cara atencioso aos detalhes, tá? Vou dar só um exemplo do que eu vivi quando eu estava acompanhando um consultor que para mim ele era o consultor do lugar. Então eu levava ele como um exemplo, como um espelho, como profissional. A gente foi pesar o adubo, regular o distribuidor de adubo. E a gente precisava da balança para colocar o peso e achar, né? Então eu vi que ele tinha uma mania, ele guardava a pilha separada da balança e a balança dentro da caixa e dentro de uma sacola. Então eu vi ele tirando e fazendo todo esse processo. Então na hora que ele foi para lá, eu fui e guardei separado a pilha, coloquei a balança na caixa e coloquei na sacola. E a hora que ele veio, ele falou assim, cara, pega de volta a balança que tem que separar as coisas. Eu falei, não, eu já separei. Aí eu falei assim, bicho, eu preciso de mais estagiário de jeito. Então não é a inteligência, eu acho que não é a questão de ser o mais estudioso possível, mas sim o quanto você presta atenção nas coisas. E eu te dei esse exemplo porque não é só um consultor que você precisa ser atencioso nisso, mas depois de formado, você vai ver que o produtor que você vai lidar, ele é um cara metódico. Então você precisa prestar atenção nas formas com que você vai agir, o jeito que você conversa,
o jeito que você vai estar bem frente a ele, questão de postura e até mesmo do quanto você vai gesticular com ele. Então é tudo questão de detalhe. São os detalhes mesmo, né? Até porque a gente costuma brincar porque hoje em dia não existe mais produto ruim. Tanto semente existe, né? Assim, mas assim, os produtos hoje em dia, tanto na parte de químico quanto de biotecnologias, né, de sementes, são produtos de alto padrão e tudo mais. E o que vai diferenciar um material ao outro, muitas vezes, além da qualidade refinada, é o manejo que o produtor vai fazer. E tudo isso está relacionado ao que o Vinícius falou, que são detalhes. Detalhes que dão meio saco a mais, um saco a mais, 2 sacos a mais e assim vai. E um saco a mais em quem planta 100 hectares em 1.000 hectares lucro. Você está potencializando essa quantidade nesse universo todo. Então é lucro, né? Então a gente vê o produtor brigando por preço de 50 centavos, de R$1 na saca, mas por quê? Porque em 30.000 hectares, em 1.000 hectares... Faz uma baita diferença. É muito dinheiro. Então é isso aí, Vinícius, show de bola. E assim, Vinícius, qual um conselho você tem para dar para quem está começando a faculdade agora, para quem está pensando em procurar um estágio? O que você tem a dizer para essa turma? Não é mágica, e parece até besta, mas é relacionamento, tá? Relacionamento, conhecer pessoas, estar no meio de pessoas, daqueles principalmente que vão te agregar alguma coisa. O que eu posso dizer, que eu falo para todos os meus colegas, meus amigos, principalmente que estão na faculdade, cara, faça estágio. Desde o primeiro contato com a faculdade, faça estágio. O estágio ele não vai te diminuir, ele não vai te tirar nada, ele só vai te agregar. É porque o que a gente vê muito, né, Vinícius? Você já deve ter visto também, eu já vi muito. É porque tem muito estágio de agronomia no começo que é braçal. É braçal mesmo. O que eu tô falando braçal é de ir lá, de furar buraco, de bater estaca, de passar bump, às vezes até depois de formado. Mas, enfim, não deixa de ser uma função que você está em contato com o campo, com o produtor e com o mercado de trabalho, né, Vinícius? Justamente, Pedro, eu me formei em 6 anos, eu estagiei 5 anos. Os 5 anos foram praticamente de graça, só em 1 ano deles que eu recebi alguma coisa. O resto, cara, foi trabalhando, força de vontade e o que eu disse, cara, na intenção de conhecer pessoas, para que a hora que você saia para o mercado, você tenha para quem correr ou pelo menos uma indicaçãozinha que seja, que isso faz muita diferença. Perfeito. E aí você fez 5 anos de estágio, formou em 6 anos, natural. Quanto tempo você ficou desempregado depois que você formou? 2 semanas. 2 semanas. Bom, então não tem nada o que dizer, né? É o estágio, justamente. Fez um network, pegou a experiência, tá pronto para o mercado de trabalho, beleza? E um outro recado aí, Vinícius, o que tem que falar para a turma fazer que está assistindo o vídeo aqui no canal? Dá aquela curtidinha, inscrever no canal. Pessoal, só uma frasinha que eu gosto de falar sempre. Quem cria expectativa gera frustração. Então, vai atrás daquilo que você quer, sem criar muita expectativa de querer um reconhecimento ou um elogio, beleza? Caramba, aí sim, vou anotar essa aqui no meu caderninho. Beleza, Vinícius, muito obrigado aí pelo seu tempo aí, por abrir a sua casa aí, poder trocar essa ideia com a gente aí. Com certeza o pessoal do Estado de Chão fica muito feliz e agradecido por essa troca de experiência, beleza? Valeu, obrigado, bicho. Obrigado a você, tudo de bom. E vamos que vamos, moçada. Não esquece de inscrever no canal, deixar o like, compartilhar e mandar para os amigos aí, tá bom? Um abraço. Será que ficou bom, Pedro, ou ficou meio bosta? Ficou top, velho. Parece que eu fui falando meio aleatório. Não, mas teve uma linha de raciocínio, né? Não foi assim doidão, não. Aí deu.